moços e moças, tudo bom? Vamos aqui para mais um vídeo e hoje o assunto vai ser sobre população. Então já pega teu caderno aí, já vai anotando tudo, fazendo teu resumo, teu mapa mental. Se concentra porque é muito assunto. Fica ligadinho até o final do vídeo e vem ver comigo. 1, 2, 3, come on! Vamos lá, gente. Demografia. Já anota aí no teu caderno. Demografia é basicamente a ciência que investiga a população, as populações, né? Então, vamos falar muito dos demógrafos por aqui, porque são com base nos dados deles que nós podemos saber, assim, os assuntos a respeito da população, beleza? Então, lá, desde que o ser humano apareceu na Terra, desde a pré-história até o ser humano evoluir e virar no Homo sapiens, que somos hoje, ou melhor, Homo sapiens sapiens, né? O crescimento populacional foi lento. Então, desde a antiguidade, assim, até o século XVIII, mais ou menos, e aí vocês já vão entender por que século XVIII, o crescimento foi muito lento, muito de boa, até chegar ao século XVIII. O que é que teve no século XVIII, minha gente? Quem assistiu meu vídeo da aula passada vai saber. E aí? Revolução Industrial. Quem não viu vai estar aqui na descrição, então você vai ver que você vai entender tudo direitinho. Aconteceu a Revolução Industrial junto com o êxodo rural e a urbanização, ou seja, a galera saindo do campo e indo para a cidade. E quando aconteceu isso, apareceu um carinha chamado Thomas Malthus. Esse cara, ele começou a ficar muito preocupado com o crescimento populacional. Muito preocupado mesmo, até que no final do século XVIII ele criou um livro chamado Princípio da População, no qual ele dizia que, assim, ele tinha uma teoria. Nessa teoria dele, quando ele criou, ele estava olhando para a população, para o crescimento populacional e estava dizendo, mano, isso aqui vai dar merda, tá tudo encaminhando para não dar bom. Por quê? Porque em 25 anos ele percebeu que a população americana duplicou em 25 anos. Então ele pensou, se continuar desse jeito, vai acabar que não vai ter comida para todo mundo. A galera vai começar a morrer de fome, não vai dar bom, não vai dar certo. E aí, qual era a teoria dele? A teoria malthusiana. Ele dizia que a população estava crescendo em progressão geométrica. Ou seja, o que é isso? Estava crescendo em 1, 2, 4, 8... Ela estava crescendo em progressão geométrica, estava crescendo muito rápido, enquanto a produção de alimentos estava crescendo em progressão aritmética, ou seja, 1, 2, 3, 4, e ia chegar um tempo que não ia ter alimento para todo mundo. Então ele pensou, tem que resolver essa situação, tem que resolver esse problema, minha gente, não vai dar certo. E aí o que é que ele pensou para resolver esse problema? Ele pensou em abstinência sexual. Minha gente, nós estávamos, quer dizer, ele estava, né, no século XVIII. Então era assim, fez sexo, nasceu filhinho. Fez sexo, nasceu filhinho. Então o que ele vai pensar? Parem de fazer. Parem de fazer, porque se vocês não fizerem, não nasce mais filhos. Se não nascem mais filhos, a população vai começar a diminuir e aí vai ter comida suficiente para todo mundo. Então, a teoria malthusiana era considerada uma teoria antinatalista. Tudo bem por aí? Só que, gente, o que foi que aconteceu? A teoria malthusiana caiu por terra no século XIX. Por quê? Porque aconteceu a Revolução Verde no século XIX. Ah, Carol, o que é isso, a Revolução Verde? A Revolução da Maconha? Não, não é a Revolução da Maconha, minha gente. A Revolução Verde foi uma revolução agrícola. E aconteceu por quê? Como teve a entrada das máquinas, então, por exemplo, uma escavadeira. O que o ser humano, ele passava muito tempo para escavar muitos buracos para poder plantar, a escavadeira escavava lá rapidão, plantava e tava tudo certo. Então, a introdução das máquinas, novas técnicas agrícolas surgiram, a criação de pesticidas, então poucas plantas já morriam porque eles usavam lá o pesticida.
a criação também de fertilizantes. Então, ou seja, a agricultura melhorou bastante e com isso começou a ter muita comida, muita comida, muita comida. Desde essa época até hoje, nós temos comida suficiente para todo mundo comer e ainda sobra. Assim, aí você pode pensar, nossa, Carol, mas muita gente passa fome em muitos lugares ainda. Beleza, porque aí é problema na distribuição, ou seja, está sendo mal distribuídos os alimentos. Mas nós temos alimentos para alimentar todo mundo e ainda sobrar. Então, a teoria malthusiana caiu por terra por causa disso. E com isso surgiu a teoria neomalthusiana. Neo, de novo, malthusiana, beleza? Surgiu pós-Segunda Guerra Mundial. Por quê? Mesmo tendo tanta morte e tanta destruição, tanta coisa na Segunda Guerra Mundial, isso meio que uniu mais as famílias. Então a galera começou a ser mais unida, a dar mais valor às famílias. E o número de natalidade, ou seja, o número de nascidos, cresceu bastante, bastante. Tanto que no Japão teve uma coisa chamada Baby Boom. Porque era muito bebê nascendo, boom de explosão de bebês, sabe? Bebê nascendo. E aí, os neomalthusianos começaram a se preocupar não com a alimentação, porque eles sabiam que tinha comida para todo mundo, mas eles começaram a se preocupar com outras coisas. E que coisas eram essas? Eles começaram a se preocupar com políticas públicas, porque assim, muito bebê quer dizer muita criança que vai precisar de saúde, de educação, e o Estado, meio que de uma maneira indireta, ele tem uma preocupação com isso, de uma maneira não tão indireta assim, é bem direta mesmo, porque pensa comigo, se o Estado ele dá boa saúde, boa educação para as crianças, quando elas crescerem, elas vão ser adultos saudáveis e inteligentes, ou seja, eles vão ser produtivos, eles vão ter boa produtividade, boas mãos de obras para trabalho, enfim, tanto que o Japão, hoje em dia, ele é assim, né? É referência em educação, em tecnologia de ponta, ou seja, uma galera com boa educação, com boa base, que tornam adultos muito produtivos lá. Então, essa é a teoria neomalthusiana. Eles começaram a ter outro tipo de preocupação com políticas públicas. Na mesma época da teoria neomalthusiana, estava surgindo outra teoria, que é o que? A teoria renascentista. Essa teoria, vale salientar que ela tem base marxista de Karl Marx, tá, gente? E eles diziam que a alta taxa de natalidade estava muito ligada com a pobreza, com a miserabilidade social. Por que eles diziam isso? Porque eles embasavam essa teoria numa questão de que se eu sou pobre, certo? Eu tenho um péssimo acesso à educação, eu não tenho acesso a métodos contraceptivos e eu tenho pouca estrutura familiar, planejamento familiar. Então eles pensavam dessa forma e eles diziam, minha gente, os pobres estão tendo muito filho e por isso que está dando todo esse problema. Então eles acabavam ligando os problemas à educação e tudo mais à miserabilidade social. E essa galera se embasou, teve base também nos índices sociais. Ou seja, por exemplo, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, eles mostram que os países mais pobres são os países que têm a maior taxa de natalidade. Então, eles acabam tendo uma base aí bem boa. E com isso, a gente fecha a parte das teorias e vamos passar para a transição demográfica. Tá tudo bem até aí, minha gente? Transição demográfica. A transição demográfica ela está muito ligada às pirâmides etárias e eu vou botar um gráfico aqui agora, ó, gráfico para vocês acompanharem comigo e aí eu vou falando e vocês vão vendo que vai ficar show. Então, a primeira pirâmide, vocês podem analisar que ela tem uma base maior e a ponta dela é bem fininha e ela é uma pirâmide menorzinha. E vocês podem analisar também que todas as pirâmides elas estão divididas em rosa e azul, que é homens e mulheres, e elas estão divididas também em faixas etárias, ou seja, por idades.
Na primeira pirâmide, que a base é maior e a ponta é bem fininha, quer dizer que a taxa de natalidade é muito alta e a taxa de mortalidade é muito alta também. Ou seja, nasce muita criança, tem muita criança, você chega jovem, adulto e tudo mais e vai afinando, porque a galera vai morrendo cedo. Já na segunda pirâmide, acontece o que a gente chama de transição demográfica. Estudiosos dizem que o Brasil está na segunda pirâmide, que é o quê? Tem muita criança nascendo ainda, consequentemente tem muito jovem, adulto, mas a população ela já está ficando mais envelhecida, já tem uma menor taxa de mortalidade, já está tendo uma expectativa de vida maior. Na terceira pirâmide, que é a pirâmide onde é mais os países desenvolvidos, a taxa de natalidade já é menorzinha, tem muito jovem adulto, muita gente trabalhando, tem muita gente na ativa e também tem muitos idosos, porque a expectativa de vida aumentou bastante, então tem muitos idosos, a galera tá morrendo pouco. E já na última, que é chamada de pirâmide envelhecida, tem gente também que chama de pirâmide invertida, tem quase nada na taxa de natalidade, tem quase nada, tem muito jovem e muito mais ainda, pessoas mais maduras, sabe? Na faixa aí dos 40, 50, 60 e muito, mas muito mesmo, idosos, porque a galera tá morrendo bem menos, a expectativa de vida tá lá em cima, tem muita gente na ativa, muita gente trabalhando e essa galera, ela não quer ter filho. Então, os países que já passaram por todas as outras pirâmides e estão nessas, é chamada de evolução da população, sabe? E os países que estão nessa pirâmide são os países mais desenvolvidos, onde a galera tá preocupada mais em estudar e focar no seu trabalho, e elas acabam não querendo ter filhos, então há uma preocupação muito grande, porque a galera que tá velha, os idosos, de certa forma eles vão acabar morrendo, e os que estão já maduros, eles vão ficar velhos e vão morrer também. E cadê? Tipo, não tá nascendo gente pra entrar pro trabalho, sabe? Pra fazer a economia girar, então tem essa preocupação aí. E aí acaba tendo propaganda, esses países fazem muita propaganda pra galera ter filho, eles já querem que a taxa de natalidade aumente. E aí a gente já pode falar sobre crescimento vegetativo, e aí é outro tópico, anota aí. Crescimento vegetativo é bem básico, minha gente, bem básico, foca aqui que vocês vão entender assim rapidão. Crescimento vegetativo é basicamente assim, a gente vai fazer uma continha que é muito difícil, só a conta que é difícil, assim, é extremamente difícil mesmo. É uma conta chamada subtração. Assim, muito difícil, né? A gente vai pegar o número da taxa de natalidade, ou seja, o número de nascidos, e vai diminuir, e vai subtrair pelo número de mortos, ou seja, o número de nascidos menos o número de mortos. Se der positivo, isso quer dizer que aquela população ela está crescendo. Se der um saldo negativo, nem minha conta bancária, se der um saldo negativo, isso quer dizer que aquela população ela está diminuindo. Muito fácil o crescimento vegetativo, minha gente, é só isso. E agora já vamos falar sobre taxas, já é outro tema que também é bem rapidão, bem simples. Sabe quando você pega aquelas pesquisas do IBGE que mostra se a taxa de natalidade aumentou, diminuiu, a taxa de mortalidade de um determinado país aumentou, diminuiu? Então, a gente vai falar sobre isso agora e é bem simples, bem rapidão, vocês vão entender fácil. Vê só, para eu saber a taxa de natalidade de um determinado país ou de uma determinada região, a gente vai fazer assim, a gente vai pegar em um ano o número de nascidos, vai multiplicar esse número de nascidos em um ano por 1000 e vai dividir pela quantidade total de habitantes. É muito simples. A taxa de mortalidade é a mesma coisa, a gente vai pegar o número de pessoas que morreram em um ano, multiplicar por 1000 e dividir pelo valor total de número de habitantes. Ou seja, muito simples. E agora, só para terminar, minha gente, para terminar, finalizar
calma, fica aqui comigo que já tá acabando. A gente vai aprender agora sobre população absoluta e população relativa. Lembra que quando eu falei no assunto passado que era para dividir pelo número total de habitantes? Pronto! População absoluta é o número total de habitantes. Você quer saber a população absoluta do Brasil? É o total de habitantes do Brasil. População absoluta, acabou. Enquanto população relativa, minha gente, é uma conta muito difícil também, muito complexa, que a gente vai ter que fazer, chamada divisão. Muito difícil, né? Vê só o que a gente vai fazer. A gente vai pegar a região X. Os professores que fazem conta, eles gostam do X, então eu vou usar o X também. A gente vai pegar a região X e vai querer saber a população relativa dela. Como é que a gente vai descobrir isso? A gente vai pegar o número de habitantes da população X, ou seja, a população absoluta de X, e dividir por quilômetros quadrados, ou seja, se X tem 1000 habitantes e 500 quilômetros quadrados, isso quer dizer que a população relativa de X é de 2 habitantes por quilômetros quadrados. Tudo certo? Então, isso é a população relativa. É o número de habitantes por quilômetros quadrados. E isso é chamado também de densidade demográfica. Grava isso porque densidade demográfica é muito, muito, muito mais fácil de cair na sua prova. Então, densidade demográfica é o mesmo que população relativa, que é o número de habitantes dividido por quilômetros quadrados. Foi fácil, minha gente? Deixa aqui nos comentários o que tu achou. Espero os próximos vídeos e vai ter vídeo toda terça aqui. Então, um beijo e até o próximo vídeo.